Meu nome é Claudemir Policarpo de Azevedo, sou graduado em Letras Português, pós-graduado em disciplinas afins. Sou candidato à vaga a professor PSS para a disciplina de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental e Médio. Vou trabalhar com gêneros textuais e, como objetivo geral, desenvolver a compreensão e a produção de diferentes gêneros, apropriando ali a habilidade de leitura, escrita e análise crítica do meu aluno. O objetivo específico: ele precisa compreender e identificar características de diferentes gêneros textuais. Ele precisa aprender a analisar a estrutura e a linguagem de cada gênero. Ele precisa aprender ainda a produzir textos, respeitando as especificidades de cada gênero. O meu estudo, então, será para ensino fundamental do 6º ao 9º ano e ensino médio de 1º e 2º ano. A duração apropriada para cada aula, 50 minutos, e os gêneros certamente serão aí, uma aula por gênero, é bastante interessante, de 50 minutos. Os gêneros textuais é uma classificação baseada em suas características estruturais, funcionais, contextuais. As características dos gêneros subdividem em 3 situações: estrutura, finalidade e contexto de uso. Compreendendo que dentro da estrutura está os parágrafos, os capítulos, as seções. Dentro das finalidades, os gêneros textuais eles são criados com um objetivo específico. Quais são os objetivos? Informação, narrar, descrever, argumentar, instruir e dentre tantos outros. Enquanto que isso, o contexto de uso, os gêneros textuais são utilizados em diferentes contextos sociais e comunicativos. Como, por exemplo, uma carta comercial, ela é utilizada no contexto empresarial. Enquanto que um conto, ele é mais comum em um contexto literário. A notícia ela tem um cunho de informação em situações de informar o público de eventos recentes. Elas são publicadas em, normalmente, jornais e sites. Enquanto que a carta ela é usada para comunicação pessoal ou comunicação profissional, ela pode ser usada, podendo ser ali carta pessoal, carta de solicitação, carta de reclamação e dentre tantas outras cartas que nós conhecemos. Os artigos de opinião, ele vai trabalhar ali um ponto de vista, opinião, ponto de vista. E ele é publicado ali em revistas, jornais, blogs, dentre tantos outros. Temos ali o manual de instrução, que é um texto injuntivo, onde faz ali a orientação do leitor como realizar determinada tarefa. Sem esquecer o conto, texto narrativo, conto, texto curto, e expressa ali as situações ficcionais como enredo, personagem, desfecho. E o aluno pergunta: e aí, professor, posso inventar para escrever o conto? Claro, se é ficcional, tudo que é ficcional deve ser inventado. A importância dos gêneros textuais. O estudo dos gêneros textuais é importante porque, primeira situação, ele vai facilitar a compreensão. Isso é muito bom. Conhecer essa estrutura, a finalidade de um gênero textual ajuda na compreensão do texto. Segunda situação, não tão menos importante, aprimorar a produção. Saber como os diferentes gêneros eles são organizados. Eles permitem que se produza textos mais eficazes, adequados ao contexto. Ele enriquece a comunicação. Então esse conhecimento ele vem a favor de enriquecer essa comunicação. A diversidade dos gêneros textuais, ele também enriquece a comunicação, permitindo com que as pessoas se expressem de maneira mais variadas e, mais importante que isso, de maneira apropriada a cada situação. Os gêneros textuais, eles são ferramentas essenciais. Guarda isso. Ferramenta essencial para quê? Para uma comunicação eficiente, para uma comunicação eficaz. Esses gêneros eles vêm com o intuito de refletir a diversidade e a complexidade das interações humanas, adaptando-se às necessidades e adaptando-se a cada contexto específico de cada situação
comunicativa. A síntese dos gêneros textuais envolve a compreensão, envolve a descrição diferente dos diferentes tipos de gêneros que circulam na comunicação diária, cada um com sua característica específica e sua finalidade distinta. Os principais gêneros essenciais. O primeiro, gêneros narrativos, que traz ali as características de história, como enredo, personagem, tempo, espaço definido. Exemplo, contos, romances. Os gêneros descritivos, que traz ali, descreve detalhadamente pessoas, lugares, objetos, situações, aonde usa ali os adjetivos, os detalhes sensoriais, como, por exemplo, retrato, descrições de paisagem e tal. Os gêneros dissertativos apresentam argumentos, reflexões sobre um determinado tema, como objeto de convencer o leitor nos artigos de opinião, por exemplo. Os expositivos expõem informações explicando conceito, apresenta dados de formas claras e objetiva. Exemplo, textos científicos, manuais de informação. Os textos exjuntivos, eles vêm trabalhar características que orientam o leitor de como uma ação, um procedimento deve ser seguido. Os argumentativos trabalham com características que defendem pontos de vista como base em um argumentativo de evidência, debate, editoriais, publicitários, que são as características de persuasão, aonde busca convencer o público, que ali é o caso do anúncio da propaganda. O epistolar, que são as comunicações escritas ali, são as situações pessoais, as cartas, e-mails. Os poéticos, que exploram uma linguagem de forma criativa e estética, como uso frequente da figura de linguagem. Exemplo, poemas, sonetos, haikais. O jornalístico, que trabalha com informação de fatos e acontecimentos recentes, com o compromisso com a veracidade e a imparcialidade. Sempre um texto objetivo, uma situação objetiva. Notícias, reportagens. Cada gênero textual possui uma estrutura, uma função específica, sendo extremamente importante para o reconhecimento, para a melhor compreensão textual. A identificação do gênero é fundamental para adequar linguagens e o estilo de linguagem ao propósito comunicativo o qual é desejado. Esse plano de aula ele pode ser adaptado para incluir aí outros gêneros, mais gêneros, adequado para aprofundar a análise de cada um deles, dependendo do nível de interesse do aluno. Conforme você vai percebendo o interesse desse aluno, você pode ir aprofundando, trabalhando aí nas interações das tecnologias digitais, e isso tudo enriquece a experiência de aprendizagem. A atividade ali, então ela pode ser passada em grupo, eu gosto de trabalhar bastante nesse tempo de 20 minutos, é um tempo bom para fixação, para aprimorar aí esse trabalho. Então, para essa atividade, a turma eu gosto de dividir sempre em grupos e atribuir a cada grupo um gênero textual diferente. Gosto de trabalhar bastante com conto, notícia, carta, propaganda. O outro trabalho, cada grupo ele deve ler um exemplo de gênero o qual ele escolhe e deve ser atribuído e listar suas características principais. Então esses grupos, eles escolhem um determinado gênero e ali eles vão trabalhar as características desse gênero e, é claro, vão ter que apresentar ali, vão ter que trabalhar ali a estrutura, a linguagem, qual é o propósito desse gênero. Então eu gosto bastante de passar essa atividade e gosto de trabalhar em grupo. Discussão. Para a discussão eu também gosto de trabalhar aqui 20 minutos. Cada grupo apresenta suas descobertas para a turma e o professor será o mediador da discussão sobre as diferentes semelhanças entre os gêneros apresentados. Então o professor ele fica ali como um mediador dentre essa atividade de discussão dentro desse tempo. Para a avaliação, gosto também de trabalhar as avaliações. Eu avalio bastante a participação ativa
desse grupo, a participação ativa do aluno dentro do grupo. Então, a avaliação acontece do grupo e a avaliação acontece individual dentro do grupo. Eu gosto de fazer duas participações. Esse grupo, comparando a participação dos grupos e comparando a atuação do aluno dentro do grupo. A produção textual do individual, considerando a adequação ao gênero escolhido. Então, essas avaliações, elas são bem funcionais. Bem, para a gravação desse vídeo, fico por aqui. Quero agradecer imensamente a oportunidade de poder estar aqui gravando esse vídeo. E ficamos por aqui e até uma próxima aula. Muito obrigado.